Boa noite para todos. Em breve vamos iniciar a nossa live. Boa noite. Boa noite, Marister. É uma satisfação de estar aqui contigo, viu? Participando dessa live. A mim também, apesar aqui do celular ter dado uma cambalhota. Essas coisas acontecem mesmo. Uhum. Somente quando a gente está assim, tão pressionado pela hora, pelas circunstâncias, né? É um prazer também, viu? Uma alegria. Obrigada pelo convite. Meu coração fica pulsando, né? De alegria também. Eu, antes de fazer uma breve prece e falar um pouquinho de você, para passar a palavra para você, eu queria só comentar algumas atividades que o Grupo Espírita Vinha de Luz está realizando, né? O Grupo Espírita Vinha de Luz, as atividades atualmente são todas online. Estamos com atividades de estudo do Evangelho aos domingos e segundas-feiras. Estamos também estudando a doutrina espírita nas terças-feiras. Às quintas-feiras temos um estudo também teórico com vibrações dos grupos mediúnicos. E domingo temos escola de paz, infância e mocidade. Tudo Bom, online. tudo online e funciona, né? E E funciona. funciona. Uhum. E está funcionando, e está, para incrível que pareça, né, que nesses tempos em que nós estamos vivendo de pandemia, né, por Uhum. sinal é esse o tema, né, a missão dos espíritas em tempo de pandemia, né, mesmo nesses tempos a gente está conseguindo desenvolver um trabalho que alcança até, às vezes, um número muito maior de pessoas do que se fosse presencialmente. Uhum. Muito bem. Eu estava falando aqui ainda agora da escola de paz e da infância, Ah, e eu me lembro dos tempos do Grupo Rogério. Espírita Paulo Estevão, em que nós nos conhecemos lá, não foi? Em que desde Uhum. essa época você participa, colabora com as atividades espíritas, que eu me lembro. Uhum. Então, desde já eu agradeço a sua participação. Muito bem. Vamos então, só por um momento breve, procurar elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, aquele que nos deu a vida, aquele que é responsável por todos nós. A Jesus, esse mestre incomparável, que nos mostra o caminho que devemos seguir para alcançar a porta estreita, nos levando à verdadeira vida, a vida que nos traz a plenitude, a liberdade, a verdadeira realização espiritual. Que na palestra de hoje, a espiritualidade maior, os espíritos amigos e benfeitores do Grupo Espírita Vinha de Luz, os nossos protetores, não só inspirem a nossa palestrante, a Marister, como também a todos aqueles que estiverem participando, ouvindo a palestra que será proferida. Que a paz de Jesus fique com todos, hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Marister. A Marister é palestrante espírita, psicóloga, especialista em patchwork, né? E o Instagram dela é o Portal do Self.
Então, com vocês, eu vou passar a palestra, então, a palavra e a palestra para ser proferida pela Marister sobre a missão dos espíritas em tempo de pandemia. Pronto. Verdade. Os espíritos também estão em missão nesse período, né? Mas nós vamos falar um pouco da nossa missão em tempos de pandemia. Então, eu já estava falando um pouquinho antes que gratidão pelo convite, é uma alegria poder estar aqui, contribuir. O coração fica pulsando, tanto de medo como de alegria, as duas coisas juntas. Eu quero só recordar, para a gente fazer um contexto histórico, para a gente dimensionar a grandeza da lei divina, a perfeição realmente da lei divina, a misericórdia, a sabedoria. Essa mensagem, né, que é o que inspira a nossa fala hoje, missão dos espíritas, nós em tempos de pandemia foi, né, um acréscimo meu. Mas essa palestra, esse tema, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa mensagem especificamente é de 1863. Quem for bom de matemática pode fazer as contas, né? Vou dizer que eu já fiz, mas quem for bom de matemática já vai fazendo, né? Mais de 150 anos, 158 anos atrás. E ela começa com essa fala ardente, verdadeira, profunda, que é: não ouvi já se agitar a tempestade que deve tragar no nada a soma das iniquidades terrestres. 1863, 158 anos atrás. Então, a gente se pergunta aqui, como espíritas, tendo esse privilégio de estar sobre o manto da doutrina espírita, sobre a proteção, sobre os esclarecimentos, a gente se pergunta: eu estou ouvindo essa tempestade se agitando? Né? Pergunta aqui para o meu amigo: você está ouvindo, meu amigo, essa tempestade se agitando? Muitos Né? trovões. Isso, Muitos relâmpagos. exato. Tragando no nada a soma das iniquidades terrestres. Né? Quem é que tem um controle disso tudo? Quem é que tem um controle dessa nossa evolução? Né? Assim, é uma lei muito maior do que o nosso ego. O nosso ego não tem noção do que está se passando, nem aqui na nossa própria dimensão, nas dimensões seguintes, né? Vários desencarnes, várias transições. Então, os espíritos, há mais de um século e meio, já estavam nos preparando lá na França, com toda a codificação, com aquele mestre leonês mesmo, aquele espírito de escola, que vai pesquisar esses mesas girantes, cadeiras, e ele ainda muito, né, ligado à sua própria ciência mesmo, cartesiana na época, ele dizia: no dia que mesa tiver cérebro e cadeira tiver nervos, aí eu vou acreditar que elas estão falando. Então, ele foi muito didático, né? Allan Kardec foi muito didático quando ele disse: tem algo aqui que não é da matéria, não é desse reino da matéria. E sistematicamente ia, durante, né, aquele tempo programado, fazer as perguntas para vários médiuns de vários locais e compilando. Né? Quem assistiu o filme lembra que chegava cartas e cartas e cartas na casa dele, da esposa, Amélie Gabriele. Então, ali ele recebendo as respostas. A primeira, né, que é brilhante, que é Deus. Né? O Livro dos Espíritos, que foi lançado, o que é Deus? Então, Deus, ele recebia mensagem do sul da França, das meninas, das irmãs Fox, recebia lá da própria cidade de Paris, de vários lugares, até da Bélgica, médiuns da Bélgica, e aí ele ia compilando as respostas. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E eu gravei muita resposta lá da médium da Bélgica, que era assim: uma inteligência amorosa. Deus, uma inteligência amorosa. Então, toda essa inteligência do universo, ele vem nos preparando para a nossa espiritualização. Enquanto planeta de prova e expiação, recebemos o Cristo na sua luz plena, ainda mais para primitivo do que para provas e expiações. Temos 2 milênios
de ensinamentos cristãos que se resume na lei de amor, né? A lei de amor. E chegamos aqui em 2019 para 2020, recebemos a pandemia, né? Recebemos algo que nenhuma das economias do mundo estava preparada, nenhum sistema hospitalar do mundo estava preparado, e aí nós precisamos voltar para casa, né? Quando a gente volta para casa, a gente vai encontrar nossos familiares, aqueles próximos, mais próximos. A gente vai encontrar o nosso fazer no mundo também. Esse fazer no mundo, ele tinha uma conexão com a minha alma, né? A gente vai ser questionado sobre vai ser questionado sobre a nossa fé, né? A nossa fé também. Eu confio no que está me acontecendo, eu posso entregar isso a um poder maior, porque nós não sabíamos realmente como iria se dar, né? Nós não sabíamos. É a hora de realmente testar quais os valores que nos sustentam a existência. São os valores da matéria, são os valores do ego, são os valores da essência, onde eu preciso morrer para poder renascer, né? Onde o homem e a mulher velhos precisam morrer para renascer. Então, em todos os lugares do mundo, isso se deu, né? Do nosso planeta. A gente olha, uma imagem que ficou muito forte na minha mente, foi na Praça de São Pedro, o Papa, né? O nosso Papa Francisco, caminhando, caminhando, só, não tinha ninguém ali, né? Ninguém. Então, em todos os lugares do mundo aconteceu essa solitude também. Veneza, super visitada, tudo limpo, tudo vazio, os peixes, tudo se regenerando, né? Aquele mar todo se regenerando, a Baía de Guanabara aparecendo formas marinhas que há muito tempo que não se viam, porque nós humanos tivemos que nos retirar, né? Nós, enquanto espécie, tivemos que nos retirar. E nesse nosso retiro, o que é que a gente aprendeu ou continua aprendendo, né? Eu lembro que eu tive aqui dando uma palestra, um diálogo, ainda no início da pandemia, talvez no início, março, abril de 2020, no máximo maio. E hoje, mais de um ano depois, como nós estamos, né? Esse pequeno grupo, o grupo que está nos assistindo, como é que nós lidamos com essa pandemia a nível físico até? Passamos por algum adoecimento? Algum dos nossos passou por algum adoecimento? Tivemos alguma morte, alguma perda? Né? 1 ano e meio que a gente está vivenciando essa transição realmente planetária. E é como o Espírito diz, não ouvi já se agitar a tempestade que deve agitar o velho mundo mesmo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres. Aí a gente pergunta, o que que restou? Onde é que eu me apoiei nesse 1 ano e meio? Nós que estamos aqui nesse manto protetor, que a doutrina espírita realmente nos esclarece, inclusive com o morrer, né? O morrer, a passagem, que tudo tem sua hora, seu dia, não existe acaso. Nós todos estamos passando por aprendizados gigantes. E aí eu vou me valer também do Livro dos Espíritos, quando tem os flagelos destruidores, na lei de destruição. Quanto mais material o globo, quanto mais denso, maior é a lei da destruição. Quanto mais nós vamos nos sutilizando, espiritualizando, mais suave vai ser a destruição. E o que é que ela nos traz? Por que Deus criou, né, a lei da destruição? Às vezes a nossa imagem de Deus é uma imagem que não engloba o todo. Ele é uma inteligência amorosa, né? Não tem uma forma, é uma inteligência amorosa, e a destruição também faz parte do amor, né? Como é que a gente ensina a nossa mente que vê a exclusão, ela entender que a destruição também faz parte do amor, né? Na verdade, o que se destrói é só o físico, é o material, é o envoltório. A essência, ela vai ser liberada cada vez mais, né? A essência, preciso, às vezes, a gente... Desculpe interromper. É preciso, às vezes, a gente destruir para que se renove, não é mesmo? Exato, exatamente, exatamente. Então, numa pergunta específica lá, diz assim,
O que vocês levariam séculos para evoluir? Lembra que a gente está um século e meio com a revelação espírita e através do amor, através do esclarecimento. Depois de um século e meio vem uma pandemia, né? Realmente em todo o globo, todos somos absolutamente iguais nesse sentido. E vem também a lei de destruição, né? São muitas vidas ceifadas. Então, o que vocês levariam séculos para evoluir, para aprender, levarão alguns anos, né? Então, a gente acolher que aí também tem amor. Nessa própria transição, transmutação, existe amor. Nós poderíamos levar muito mais tempo na nossa evolução, né? E vamos levar alguns anos para essa tomada de consciência de que nós somos um, que nós devemos respeitar a natureza, respeitar o ser humano, respeitar a diversidade da natureza, das pessoas, das relações, diminuir essa distância entre ricos e pobres, né? Assim, essa pandemia ela trouxe muito essa clareza, até de formas como alguns governos, algumas sociedades incluíram ou deixaram de incluir a sua população. Então, ficou muito claro. E andando um pouquinho, né, eu queria questionar nós mesmos, quais são essas iniquidades terrestres que o espírito Erasto, né, anjo guardião do médio, diz, para realmente tragar no nada a soma das iniquidades terrestres. Que iniquidades seriam essas? Perguntar aqui o meu amigo, lá do tempo do JEP, que iniquidades seriam essas? O que é que você reconhece como nós não temos mais condições de viver com isso, não temos mais. As injustiças, as diferenças de classes Exato. sociais tão grandes, uma pobreza imensa e Exato. uma riqueza tão grande, né? Em termos Exato. sociais, a gente verifica isso. E muitos têm oportunidade de estudo e muitos não têm nenhuma oportunidade. E por aí vai, né? E por aí vai. E isso tudo é alimentado por uma visão de ganância, de egoísmo, né, de orgulho, de separatividade, que eu não vejo outro igual a mim, né? Eu tenho que tirar privilégios, eu tenho que ter mais, eu tenho que ascender sobre o outro. A competitividade, nós não podemos mais viver assim, né? O nosso próprio planeta, ele não sustenta mais isso. A gente pode aprender uma forma de cooperar, né? De cooperar, de desenvolver, progredir, respeitando o meio ambiente, respeitando as florestas, os oceanos. Essa consciência, gradativamente, ela está surgindo também, né? Quando a gente vê essa geração mais jovem, a gente vê que já tem vários seres que já vêm com uma linguagem, com uma mente diferente, né? Eu entrei na doutrina espírita em 89. Então, ali no JEP já foi um pouco depois, né, que eu entrei no João Evangelista. Em 89, vai fazer 32 anos em outubro, né? E eu lembro que eu era vegetariana, né? Não tinha ninguém vegetariano na minha família, não tinha ninguém. Era muito estranho um vegetariano. Não sou mais, não, já aderi de novo à proteína animal. Mas era muito estranho, 30 anos atrás, uma pessoa vegetariana. Então, eu tinha um filho também, né? Eu fui mãe jovem, e ele passou um tempo que também dizia que era vegetariano. Aí minha família dizia, mas como? Vocês só comem vegetais? E hoje é tão mais comum, né? É tão mais comum as pessoas falarem de alimentação vegana, não ingerirem produtos de origem animal. Natural, hoje já tem uma tribo, vamos dizer, que já fala muito isso. Mas, na verdade, o que a gente tem visto é o quê? Né? As gerações, elas estão trazendo algo novo, algo novo, pensamentos de mais liberdade, mais respeito mesmo ao meio ambiente, às vidas. Então, tem uma evolução em curso, né? Tem algo que está sustentando toda essa nossa transição. Aí vem o tema morte. Como é que nós estamos lidando com as mortes, né? São muitas mortes, são muitas famílias. Como é que eu estou lidando? Se tem alguma morte na minha própria família, ou no meu vizinho, ou na minha comunidade, como é que eu estou chegando lá?
né? Respeitando as medidas sanitárias, né? Você falou muito bem. Estamos fazendo tudo online e funciona mesmo. Mas a gente não perdeu a conexão, né? Eu tenho um professor de peça, inclusive, que ele diz assim, realmente o meio de comunicação é online, mas o encontro é real. Né? Eu digo, realmente o encontro é real. O meio que a gente está usando agora é online, mas o encontro ele acontece. Então, quais essas iniquidades que precisam ser realmente drenadas? Né? A fonte é o egoísmo, a fonte é o orgulho, a fonte é a nossa separatividade, muitas vezes a nossa indiferença. E hoje, cada vez mais, está ficando mais claro que o que acontece com um, acontece com todos. A própria vacinação é um exemplo muito claro. Não adianta só eu tomar a vacina ou minha família. Né? Se, no mínimo, 70% da população não estiver vacinada, o vírus continua fazendo a sua transmissão. Né? Vai pegar aqui, vai pegar ali. Então, no mínimo, tem que estar 70% vacinado para a gente controlar. Então, não tem diferença de rico e de pobre, né? De sexo, de classe social, de religião. Todos nós somos iguais, todos. Né? Então, adiantando um pouquinho mais, a gente vai se perguntar isso. E quais os valores que me sustentam em pé? Né? Durante esse 1 ano e meio, o que aconteceu com o meu interior? Já que eu voltei para casa, eu tive que voltar para casa, desacelerei, queira ou não, todos nós desaceleramos. Tivemos que abrir mão de algo material, ou pelo menos não sei qual vai ser o resultado, né? Não tem mais aquela certeza. O que eu aprendi? Né? O que eu aprendi nesse 1 ano e meio? Então, tem uma pequena história, que eu adoro histórias, que é de um sábio que tinha uma crise muito grande, aconteceu, se apoderou da tribo, do povoado dele, uma crise muito grande. E todos ficaram com muito medo, né? Porque realmente o medo a não saber gera ansiedade, né? Gera desespero em alguns. E ele calmamente, estava muito escuro, tudo nublado, sem visão, e ele calmamente foi na sua casinha, bem simples, né? A sua casinha de taiba, pegou uma vela, acendeu e começou a andar no povoado dele. Calmo, sereno. Então, aquela luz que ele acendeu começou a acalmar as pessoas. Elas começaram a enxergar um pouquinho mais, viram que não estava tão ruim assim, começaram a ver que tinham outras pessoas do lado, que elas não estavam sozinhas, e ele simplesmente acendeu a luz dele e caminhou. Né? Ele não só acendeu e se isolou, ele acendeu a sua luz e caminhou com a sua tribo, né? Com os seus parceiros de caminhada. Então, aquele gesto daquele homem sábio ajudou a pessoa a encontrar a sua saída. Né? Pela calma dele, pelo centramento, ele começou a ajudar as pessoas a verem melhor. Aí eu pergunto para nós, né? Todos nós estamos procurando acender a nossa luz? Estamos procurando realmente aprofundar a nossa conexão com a fonte, com quem nós somos, com a essência? Ou ainda estamos muito preocupados, né, com a promoção, com as metas? Não que isso não seja necessário, mas perdeu um pouco o sentido nesses momentos. Né? Até porque ninguém sabe nem como é que vai se dar o nosso tempo mesmo de vida, né? Ninguém sabe. A gente viu que a morte é uma realidade, não dá para negar. Pessoas queridíssimas estavam aqui, hoje não estão mais. Então, algo aconteceu para que a gente volte para casa. E a casa não é só a casa física, é a casa interior mesmo. E eu estou iluminando essa minha casa interior, eu estou acendendo a luz dessa casa interior e estou ajudando os outros. Né? Aí eu quero muito falar aqui de um projeto que eu, né, bisbilhotando aqui o Instagram, eu vi Dividindo o Pão, é isso? Dividir o Projeto? pão. Né? Projeto Dividir Lindo! o Pão. Isso. Quando é que ele surgiu, esse projeto? Que Surgiu ano? a questão de uns 2 meses atrás, Isso, durante a pandemia, né? durante a pandemia. Durante a pandemia, Pois é, essa não é reflexão isso? que você está nos provocando, né, sobre
O que eu devo fazer com a minha luz, como esse sábio, né, que você falou que acendeu a vela, né? Quando é que devemos acender a Uhum, nossa vela e para onde que nós devemos caminhar? Uma dessas pessoas foi uhum. uma colega nossa que acendeu a vela e iniciou o projeto Dividir o Pão. Que lindo, Está muito lindo. levando alimento para aqueles Exatamente, moradores em situação de rua que não têm o que comer. E que está aumentando cada vez exatamente, mais o número, né? exatamente, exatamente. Essa luz acesa é exatamente quando eu vejo essa necessidade, eu vejo o outro, vejo que ele está numa situação bem mais vulnerável do que eu estou nesse momento e que eu posso fazer algo, né? Então, é essa luz acesa, é o caminhar entre os irmãos, é o caminhar, né, entre os irmãos, entre os pares. E, e aí, mais um passo, eu estou realmente me agregando com outras pessoas para espalhar uma semente boa, né, uma atitude boa, que talvez se tivesse tudo normal, eu estaria mais na minha rotina, né? Estaria mais acomodada. Hoje eu vejo que tem muita gente na rua, muitas famílias sem emprego, né? Que agora tem o grupo que está aumentando, que é os não só desempregados, é os desesperançados, desolados, né? Tem uma expressão que eles nem acreditam mais que algo possa acontecer. Então, nós estamos vendo, basta a gente dizer, eu estou vendo, eu vejo essas pessoas, eu vejo esses meus irmãos. E deixa o coração brotar, né? Deixa brotar, deixa sair o bem que tem na nossa essência, que vem diretamente da fonte. Né? No Paz e Bem, a gente tem um projeto que chama os Semeadores. E nunca esse projeto tinha crescido tanto como agora na época de pandemia. Né? O próprio grupo, que era um grupo pequeno, né? É o braço social do Paz e Bem, mas era bem pequeno. Cabia numa mão, cabia numa mão. Agora ele não cabe nas duas. Pessoas foram se ajudando, se juntando, o amparo também social cresceu, ou seja, muito crescimento nesse período de pandemia. Não de valores materiais exclusivamente, mas de profundidade mesmo, de estar junto com o outro na sua dificuldade e, quando possível, o amparo financeiro também, né? O amparo da comida, da cesta básica. Então, a gente precisa voltar e se fazer realmente essa pergunta: o que é que aconteceu comigo durante essa pandemia? Né? O que é que aconteceu nessa experiência? Eu me tornei uma pessoa menos egoísta, mais solidária, mais inclusiva, eu li mais, eu talvez aprendi alguma técnica de meditação, eu sugeri um projeto, eu coloquei a minha criatividade a serviço de algo maior. E veja, é muito importante a gente fazer uma contabilidade mesmo do que me aconteceu nesse 1 ano e meio. Né? Como eu me vejo, como eu vejo meus familiares hoje, como eu vejo meu emprego, como eu vejo o potencial que tem na minha alma, porque cada um de nós pode morrer, né? Sempre pôde, mas agora é tão claro que a vida realmente é uma transição de segundos, de minutos, e aí a gente vai vendo realmente quais os valores que me colocam em pé. Eu queria perguntar aqui para o meu amado amigo, nesse 1 ano e meio, qual o valor que lhe colocou, que Eu lhe acho que, fez ficar em pé? eu acho que sempre quando você tem um objetivo de vida, quando você tem uma meta, um ideal a seguir, você sempre vai se manter em pé. É Ok. fundamental que você tenha bem claro em sua mente qual o seu objetivo de vida, qual o seu ideal de vida, se eu estou sendo fiel a ele, se eu estou me comprometendo com ele. Uhum. E se você tiver, você vai estar sempre de pé, não importa onde você esteja, encarnado ou desencarnado. Isso, exatamente. Essa conexão, né? Eu preciso dessa conexão com o meu eu verdadeiro, profundo. E aí a gente vai adiantar um pouco na fala do Erasto, né? Do espírito que deu Isso. a mensagem. Isso, né? Que ele diz assim:
A gente já ouviu que tem essa agitação, essa tempestade, trovão, raio já apareceu. Mas quando ele diz assim, vamos pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo eles tenham, que é o que você acabou de falar, cumprido, bem ou mal, as suas missões, suportado as suas provas e cumprido as suas missões. Então, a doutrina espírita, ela nos traz essa clareza. Nós temos provas, temos desafios, e é preciso que a gente saiba cumprir com eles. E todos nós também temos uma missão. Né? Todos nós terminamos, concluímos essa missão, outras surgirão, ou nesse plano ou em outro. Porque às vezes, na mesma vida, a gente cumpre, adianta bastante também o nosso projeto evolutivo. Então, nós temos uma missão a cumprir. Né? Você foi muito feliz quando você disse, se a gente souber qual é essa missão, a gente fica de pé. Né? A gente fica de pé, inclusive na morte, quando a gente sabe que cumpriu a missão. Né? Tem um poema eu não vou saber ele todo, porque eu não coloquei na palestra, mas me inspirou a sua fala. Tem um poema de um místico espanhol, que, na verdade, ele era um poeta muito premiado, é o Juan Rivera, só que ele começou a sentir um vazio, algo não estava bem, e ele subiu as montanhas, mesmo, literalmente, ali entre a Espanha e a França, os Pirineus, né? Passou um tempo, né, retirado, e quando ele desceu, antes dele descer a montanha, ele tinha feito um poema que é o que eu vou falar, pouquinho, porque eu não colei ele aqui. Que é assim, eu não sou eu sou alguém que caminha do meu lado. Eu não sou eu sou alguém que caminha do meu lado, que permanece calmo e sereno quando eu estou irado, esbravejando. Eu não sou eu sou alguém que caminha do meu lado, que permanece doce quando eu estou agressivo, com raiva. Eu não sou eu sou alguém que caminha do meu lado, que permanecerá de pé quando eu estiver morrendo. Né? Quem é que ele encontrou nessa subida dele da montanha, né? O verdadeiro eu verdadeiro. dele. Exatamente. Exatamente. E a partir daí ele criou outras obras, outros poemas, mas a partir desse eu verdadeiro. Ele disse, eu não sou eu sou alguém que caminha do meu lado, que permanece sereno, que perdoa e esquece docemente quando eu estou odiando. Você saiu um pouquinho do... Foi, eu estou vendo aqui que parou. Voltou? Agora. Voltou? Voltou? Voltou. Voltou, né? Então, só concluindo um pouco, né, essa fala, que é o eu verdadeiro realmente que ele encontrou, que permanece sereno quando as coisas estão agitadas, caóticas, que perdoa e esquece docemente quando ele está irado, quando ele está com ódio, né? Então, e que permanecerá de pé, realmente de pé, quando ele estiver morrendo. Então, é para todos nós isso, né? Nós temos um eu muito mais profundo, que vai permanecer de pé e vai nos seguir, que vai nos acompanhar, né? Durante toda a nossa caminhada evolutiva. Né? Então, é muito importante a gente se perguntar isso. Quais os valores que me colocam de pé? Né? Quais os valores? Aqui, pela mensagem do Espírito Erasto, ele diz a fé é um valor fundamental, né, para a gente permanecer de pé. A compreensão que realmente nós temos múltiplas vidas, múltiplas etapas evolutivas e que temos essa missão a cumprir. Então, realmente é um privilégio estar sobre o véu, sobre o manto da doutrina dos espíritos, porque ela realmente nos dá a compreensão de que existe realmente um propósito para cada um de nós, existe um pós-morte,
E existe uma compreensão de Deus muito abrangente, né? Que Deus é amor, é uma inteligência suprema. Então, a última pergunta, para a gente abrir um pouco para, né, a troca, ela diz: e como é que eu reconheço o verdadeiro espírita? Como é que eu reconheço o verdadeiro espírita? E eu diria, em tempos de pandemia também, como é que a gente reconhece um verdadeiro espírita? Né? Você quer falar um pouco? Bom, a gente tem no Evangelho já uma resposta para isso, mas a gente pode adaptar essa resposta aos tempos de pandemia. Né? No Evangelho diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele faz em domar as suas más tendências e pela sua transformação moral interior. Então, o que a pandemia está nos causando? O que ela está nos levando a mudar? A gente está vendo que tem tanta gente sofrendo ao redor da gente. E seria uma insensibilidade muito grande a gente não perceber isso. E o que eu estou fazendo para diminuir esse sofrimento? O que eu posso fazer? Então, acho que essa pergunta é uma pergunta que toda aquela pessoa que tem um mínimo de sensibilidade se formula. E, na medida em que ela percebe esse sofrimento, ela vai reunir as forças e as condições que ela tem para contribuir para a diminuição desse sofrimento que está ocorrendo. Né? E pode ser de diversas formas. Né? Aqui no GEV Luz, por exemplo, a gente criou um grupo de vibrações. Esse grupo de vibrações ele vai contemplar as pessoas que estão passando por as dores da doença, né, da Covid-19, que está passando pelo sofrimento das perdas. Né? Os lutos são muito grandes. Muito. E o luto está totalmente diferente. Né? Acho que você, como psicólogo, você pode entender um pouco melhor. É verdade, é verdade. Todas essas repercussões, né, da pandemia, o próprio luto está um luto diferente, porque começa que tem uma ansiedade muito grande, né? A ansiedade, aí depois da perda, o isolamento, a falta do rito, né? O rito para elaborar aquela passagem. Essa é uma das maiores faltas. Precisa muita fé, muita entrega, muita confiança nos desígnios divinos, porque a falta desse rito é muito importante para a tomada de consciência, para as fases do luto. É natural que a gente negue, né? A primeira reação é a negação. Imagina sem a gente acompanhar, sem ver, sem estar lá. Hoje está melhor, hoje está pior. Né? Assim, a gente acompanhou muito uma espírita muito amada, muito querida lá do lado de Clara. Algum de vocês podem conhecer, a Cíntia, que ela recebia todo mundo naquelas cartinhas do Niltinho, né? Ela era tipo a recepcionista da casa. E ela teve a Covid com ela foi fortíssima. Ela é jovem, uma mulher de 40 ou menos de 40 anos, e ela ficou no hospital de Messejana, e uma das maiores aflições da filha dela, da Gabriela, era saber notícias. Então, como eu tinha alguns alunos que eram médicos e também trabalhavam lá, eu ficava ligando para ele para dar notícia para ela. Então, começa que essas aflições, elas são muito maiores até pela característica da pandemia. Existe o isolamento, né? Não se visita, não pode, na verdade, visitar. E aí uma das coisas que a filha da Cíntia mais pedia era: eu quero ver minha mãe, eu quero ver minha mãe. E aí eu ligava para um dos médicos da UTI, um dos plantonistas, um dos chefes lá da UTI, ele dizia: Maristé, não é possível. Eu sei que você quer ajudar, eu sei que ela deve estar com muita vontade de ver a mãe, mas não é possível. Primeiro que ela está na posição pronada, né? Estava, né, com os pulmões para cima, no caso. E ela está muito ruim, ela está muito ruim. Não é possível. Eu dizia: mas assim, uma chamada de vídeo para ela ver o pezinho da mãe dela? Não, não é possível. Né? Não é possível, porque o quadro dela não permite. E aí a gente tem que se resignar, né, aos desígnios, e realmente a Cíntia veio a óbito. Agora, espiritualmente, ela estava muito bem, muito livre, muito desprendida do corpo. E quando a gente fazia as vibrações também, ela muito bem. Agora, corpo físico para ela,
sabia nem onde estava. Estava muito longe do corpo físico. E realmente ela não voltou. Nada que fizesse, nenhum procedimento tinha melhora. Nada. Chegou a ser aquela, né, do rim, hemodiálise. Diálise, né? Isso, chegou a fazer hemodiálise, chegou a fazer quase que um procedimento lá no pulmão, nada fazia com que ela melhorasse. Então, era o desígnio, né? Ela cumpriu a missão dela e era a tarefa dela, estava encerrada realmente. Mas a gente Todos vê. nós temos planejamento Isso. reencarnatório, isso deveria estar incluído, né, no Uhum. planejamento dela. Isso, exato. Exato. E é isso aí a gente vê, como você bem falou, que é diferente esse luto. É diferente porque existe toda a doença, o adoecimento que já é diferente, já tem o isolamento. Quando vem o óbito, né? Assim, existem também os protocolos de segurança. Não pode realmente estar com o corpo físico exposto. Então, você não vê muito. Você tem a imagem daquela pessoa antes do adoecimento. Durante o adoecimento, os que foram graves estão lá no isolamento também. E no próprio sepultamento, quando vem o óbito, você também não tem um contato visual, né? Então, para elaborar simbolicamente, ainda fica mais longo esse processo. Porque tem a negação, pode vir a raiva como mecanismo de defesa, pode vir a depressão como fuga, né, dessa própria realidade, até que venha a aceitação, né? Claro que quando a gente tem uma base espiritualista, no sentido de saber que ali é só a matéria, vai ajudar, né? Mas as emoções, elas precisam realmente vir à tona para que aquele luto ele seja elaborado mesmo. Isso é verdade. Então, vou passar um pouquinho aqui para outras características do verdadeiro espírita, né? Você falou muito bem, né, que a transformação moral é a nossa mudança mesmo, não adianta professar uma fé e a gente não vê essa mudança interna, né? Que é assim, acho muito bonita, para mim parece poesia, né? Quando ele fala assim, reconhecê-lo-eis pelo perfume de caridade que eles espargem ao seu redor, né? Você reconhece pelo perfume de caridade. Ou seja, sai uma essência boa, uma essência gentil, amorosa, pelo número das aflições, as quais eles terão levado consolações. E um item muito importante, pelo seu desinteresse pessoal, né? Pelo seu desinteresse pessoal. Ali não está sendo um ato ou um gesto para o ego, ou para a autopromoção, ou para, nesses tempos de mídias sociais, onde tudo está sendo postado em uma hiperconexão, ali não tem essa necessidade, não tem a necessidade do aparecer, tem apenas o do servir. E quem serve não é o ego. O ego é só um soldado, né? Quem serve é o amor, é a nossa profundidade. Então, não é pela aparência esse servir, né? É realmente pela doação da alma. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo perfume de caridade que ele faz espargir ao seu redor, pelo número das aflições que terão levado consolações, pelo seu desinteresse pessoal, pelo seu amor ao próximo, né? E aí é quando você fala assim, meu amigo, é impossível ficar indiferente a tanta dor. Precisa ser muito insensível, mas às vezes a gente está meio adormecido. E aí, quando vem uma situação dessa, é também uma oportunidade para o nosso coração desabrochar. Que nem uma flor, né? Aquele botãozinho que estava lá, desabrocha, vai numa esquina, vê aquela família, vai na outra, já tem outra família. Aí o coração acaba se amolecendo também, né? Não pode. Aqui perto do Cocó, eu nunca tinha visto uma pessoa assim, arrumadinha, uma moça jovem, a irmã, pedindo comida no sinal. Eu tive curiosidade para saber, porque a gente percebia que não eram mendigos profissionais, tinha algo diferente ali. E ela disse, não, é porque a gente realmente, nossos pais, um dos pais morreu, nós não temos realmente como pagar aluguel,
E a gente está pedindo mesmo comida no sinal. E eu digo, gente, são muitas histórias, né? São muitas histórias. E aí a gente vai também vendo que nós podemos estar juntos, né? Pode falar. Você ia falar? São esses fatos como esse que você comentou, que nos mobiliza, que nos toca, que faz com que desperte dentro da gente um esforço em procurar diminuir esse sofrimento, ou pelo menos dar a nossa contribuição, a nossa cota de contribuição, para que amenize pelo menos as dores, né, e as ansiedades dessas famílias, né? O projeto Dividir o Pão ele tem participado de, mas não é só o projeto Dividir o Pão, tem tantos outros projetos atualmente, né? Aqui em Fortaleza todo, acho que no Brasil inteiro, pessoas que nunca se mobilizaram antes e que passaram a se mobilizar. A gente está vendo que seria não só a missão dos espíritas, mas de todas aquelas pessoas que se compenetram da sua da importância que deve ter de se modificarem, de procurarem serem mais assim, não só compassivas, que a compaixão ela mobiliza a pessoa a ser mais solidária. É essa palavra que eu queria falar. Serem mais solidárias, solidária, serem mais humanas, serem mais fraternas. Eu acho que isso que eu acho que talvez a pandemia, um dos objetivos da pandemia é despertar esse lado humano dentro de cada um indivíduo. É preparar, fazer com que a gente se motive para preparar para a nova era que está se aproximando. Exatamente. Essa evolução que talvez demoraria séculos, nosso coração começa a sentir mesmo, sentir essa compaixão, sentir essa solidariedade, sentir que a gente pode fazer a diferença. Imagina vários homens e mulheres que acendem sua luz interna e começam a se espalhar, caminhar nas ruas, nas cidades. A atmosfera do planeta vai mudando daquela cidade, daquela família. E realmente você falou muito inspirado, né? Assim, uma preparação para essa nova era, essa nova idade que está chegando, onde a gente é solidário, onde a gente é fraterno, onde tem cooperação ao invés da competição, onde tem harmonia ao invés da destruição. A gente pode se desenvolver, crescer em harmonia, não destruindo, né? Então, outra coisa do que se reconhece os verdadeiros espíritas é o triunfo dos seus princípios. Né? Porque Deus quer o triunfo da sua lei. E qual é a sua lei? É a lei de amor, né? A lei que sustenta todo o universo, toda a criação é a lei de amor. Então, qual seria esse triunfo, né, dos seus princípios? O verdadeiro espírita, né? Qual seria esses triunfos? Aí ele já deu a dica, quando eu faço isso com desinteresse pessoal. Eu tô fazendo essas ações porque a minha alma, o meu ser, o meu lado crístico, né? A luz crística que tem dentro de cada um de nós, ela se compadeceu, ela despertou. Então, o triunfo é fazer o bem pelo bem, né? Fazer o bem pelo desejo de fazer o bem, pelo desejo de servir. E não porque eu sou melhor do que você, eu tive a ideia melhor do que aquela. Né? Você falou muito bem que outros grupos que não são espíritas estão também crescendo. Né? Aqui em Fortaleza nós temos vários, muitos grupos. Né? Então, essa é a chamada da evolução, a chamada da vida. Lembrando que o próprio Cristo, junto com a inteligência suprema, coordena esse movimento. Né? Coordenou a vinda da doutrina dos espíritos, coordenou a própria criação do globo, a formação, as idades, as eras, e continua aqui com a gente, coordenando esse momento. Então, diante de uma aflição, lembrar da prece, lembrar da oração, diante do desencarne, diante de um adoecimento, fazer essa conexão espiritual, a verticalidade, porque essas dimensões elas estão mais perto do que nunca.
né? A nossa densidade, a nossa materialidade, cada vez ela está diminuindo mais a partir dessas experiências que nós estamos passando, de um ano e meio para cá. Então, as dimensões estão muito sutis, estão muito acessíveis. Então, mesmo diante da dor, do sofrimento, do adoecimento, a gente lembrar da conexão com Cristo, né, com a fonte. E, novamente, voltando para a imagem do homem e da mulher que acende a sua luz e anda entre os seus pares, lembrar que nossa presença na Terra, nesse momento, ela foi também programada, né? Nós estamos aqui dentro de um planejamento e o próprio Cristo conta com cada um de nós. Se nós estamos numa condição que podemos ajudar materialmente, se podemos ajudar a nível de vibrações, a nível de atendimentos, tudo isso o Cristo precisa de cada um de nós para que essa regeneração, essa transição, essa etapa, ela seja mais suave. É assim, a nossa, eu digo que a gente sair do nosso isolamento, né? Sair do nosso isolamento. A nossa família não é só a família que está dentro da nossa casa. Ela está lá nas calçadas também. Ela está lá nos hospitais também. Né? E é a gente olhar para esse todo, esse amor aumentando. Tem muita gente precisando de amor, do pão material, né? Que bom que tem o dividir no pão, do amor também espiritual, das vibrações. Tem pessoas, independente da sua classe social, que estão passando aflições muito grandes também. E muitas vezes uma prece, uma palavra também ajuda, né? Também ajuda bastante. Então, Bonitas parabéns palavras, ao grupo. bonitas Pode falar. palavras, ouviu? Principalmente por transmitir a sua amorosidade para todos nós, além do Não. conhecimento, além da disponibilidade que está tendo de conversar conosco, de falar para nós. Para mim é uma honra, é uma honra. Eu sinto que é isso, eu vim fazer isso mesmo. Foi para isso que eu vim também. E às vezes uma única palavra que você fala pode tocar profundamente um daqueles que aqui estão participando. E uma vez que ocorra esse toque mágico de transformação, já valeu tudo. Olha só. Né? Então, né, só para a gente concluir, assim, fechar, para ir assim, né, nos encaminhando aí para o seu fechamento mesmo, a gente ficar bem atento para essa dicotomia da aparência e da essência. Tudo que é da aparência é se sustentar. Né? Voltou? Voltou, é a dicotomia da aparência e da essência, foi isso? E da essência, isso. O que vai ser destruído é a aparência. A essência vai brilhar cada vez mais. A gente ficar bem atento para isso, até a gente sair dessa transição, até chegar nessa idade nova, o que está sendo destruído é a aparência, né? São as ilusões. A essência está sendo convidada a resplandecer cada vez mais. Né? Essa é a minha fala de hoje. Muito obrigado, muito linda a sua mensagem, viu? Muito linda, muito obrigado por tudo, viu, Marister? Não sei se você quiser fazer uma breve prece para agradecer a Deus. Pronto, a gente conclui. Com certeza. Primeiro pedindo que sustente a internet, que tudo é Deus. É verdade. Então, vamos procurar uma posição confortável, que você sinta, né, certeza de que você está seguro, segura. E nós vamos visualizar realmente o Cristo olhando para esse planeta Terra e contando com cada um de nós nesse momento transitório, nesse momento de mudanças profundas na estrutura física, econômica, social, planetária. E o seu olhar vai tocando o coração de cada um de nós. E ao invés de sermos poucos, começamos a crescer.
começamos a nos unir, e aí cada luzinha do nosso coração vai se unindo com a outra, até que vai diminuindo as diferenças sociais, as diferenças intelectuais, e nós vamos nos olhando como uma grande fraternidade, uma família universal. Vamos incluir nossa família física, nossa casa, nossos familiares, os que estão nas ruas, os que estão nos hospitais, os que cuidam e os que são cuidados. E vamos imaginar que essa luz do Cristo, ela penetra profundamente em todo esse planeta, em todos os hospitais, em todos os pronto atendimentos, em todas as residências, todos os locais. Essa luz penetra inclusive nos cemitérios, dando conforto, orientando a passagem desses espíritos para a luz, para que eles compreendam que tudo é amor e tudo volta para o amor. Então, tomamos uma respiração mais profunda, imaginemos a nossa natureza regenerada, as nossas águas, nossos oceanos, nossas florestas, e o nosso povo, nutrido do pão do corpo e do pão da alma. Entregamos a nosso Senhor Jesus Cristo o privilégio de estarmos sob o manto da doutrina espírita e que possamos ser úteis, cada um onde está, acendendo a sua luz e caminhando. Que assim seja. Que assim seja, Maria. Muito obrigado, uma boa noite a você e a todos aqueles que puderam participar dessa live. Uma boa noite. Tchau.